Pessoal, boa tarde. Estão aí deixando essa aula gravada também para aqueles que às vezes não puderam assistir a aula e podem desfrutar desse privilégio ainda, tá ok? Nós estamos trabalhando nesse dia sobre as gimnospermas. Mas o que é gimnosperma? Um resumo bem fácil, quero te falar o que são gimnospermas. São plantas vasculares que apresentam sementes nuas. A palavra gimnos quer dizer nuas, certo? Esperma, semente. Então, semente nua, certo? Então, plantas vasculares que possuem sementes nuas, certo? Ok? Então, vamos lá. Elas possuem as características gerais delas. Possuem folhas, né? Verdes, sempre verdinhas. O porte dela é grande, né? Exemplo, sequoia, a maioria delas. Algumas possuem folhas pontiagudas e as sementes são nuas. Então, estão as características essenciais. Exemplo muito comum aqui no Brasil são os pinheiros, né? Temos a araucária nessa figura, que aqui está exposta, né? Certo? Então, você quiser destacar aí, nós temos como planta uma conífera que é a araucária, certo? Ok? Também temos os pinheiros, por exemplo, do pinheiro do Paraná, certo? Que nós vimos aquela plantinha aqui parecendo árvore, né? De Natal, são os pinheiros. Elas são exemplos de gimnospermas, ok? A sequoia, né, uma das árvores maiores e mais, né, que vivem mais no mundo, certo? No exemplo no Parque de Yellowstone, aqui você vê uma série de pessoas, contamos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, né, de mãos dadas, de braços abertos, para cobrir aí apenas uma parte da nossa sequoia. A folha dela, geralmente, quando nós falamos, elas são folhas compridas, verdes, espinhosas, pontiagudas, tá? E aqui é um exemplo de uma folha também de araucária. Olha só, sempre tem um pouco espinhosa no seu formato de agulha. E essas plantas, tanto o pinheiro do Paraná quanto as sequoias, a araucária, pertencem ao grupo das Coniferae. Então, aqui dentro das gimnospermas, temos as Coniferae. A Coniferae está representando. Temos aí o pinheiro do Paraná, a araucária e temos as sequoias, esses 3 grandes grupos de árvores, tá bom? Aqui, lá no nosso CEP Independência, nós temos essa plantinha, que é uma cicadácea. É a cicadácea, família cicadácea. É a cicas, né? Cica revoluta, que é um exemplo muito comum aqui no nosso colégio. Só que elas são exóticas, não são daqui, elas foram trazidas para cá. E elas são usadas mais na jardinagem, porque ela dá um aspecto bonito, né? Certo? Um aspecto lindo. Então, exemplo é a cicla revoluta. Então, subfamília Cicadini, certo? Família Cicadácea. Gênero Cica. Também chamado de palmeira de ramos ou palmeira de sagu. Palmeira de ramos, a cica, no gênero Cica. Temos essa palmeirinha aí, que é a palmeira de ramos ou palmeira de sagu. Também temos a subfamília Gicongone, ou Gicongoniae. Certo? O exemplo é o ginkgo biloba, essa plantinha que você vê aqui ao lado, né? Essa plantinha aqui ao lado.
Ela é muito comum na indústria farmacêutica, ela é um estimulante cerebral, um estimulante orgânico, tá, do organismo. Então, ela é uma planta que serve como estimulante. Se você quiser comprar o pozinho do ginkgo biloba, ele é vendido aí nas farmácias, tá ok? E a guinetine, essa aqui parecendo um arbusto, né? Certo? Um ramo, que você vê ela aqui ao lado. Serve, por exemplo, a efedra, certo? Ou guinetum, certo? Também pode ser utilizado na jardinagem. E como ocorre a reprodução das gimnospermas? Olha só, a gimnosperma ela produz o estróbilo feminino e o estróbilo masculino. O masculino, que geralmente é o menor, e o estróbilo feminino. Nele, no estróbilo masculino, vai ser produzido o microsporófilo, certo? Dentro desse microsporófilo, temos o microsporângio, certo? Que vai produzir os micrósporos, um tipo de esporo, mas isso aqui no caso, não é mais chamado aqui de esporos, tá? E no feminino, nós temos lá no interior, que vai ser produzida, certo? Que dentro dessa parte feminina, nós temos o megasporângio, onde será produzido o megásporo, certo? Será produzido o megásporo. Aí o grão de esse micrósporo, que geralmente tem sacos aéreos laterais, para ser transportado pelo vento, ele cai em um estróbilo feminino. Lá no microsporângio, ele vai formar um tubo polínico. E essa célula do tubo polínico vai fecundar uma estrutura chamada de oosfera, onde ocorre a fecundação, né? E aí nós temos a formação do embriãozinho novo, que é diploide, certo? Lembrando que para formar o micrósporo, certo? E o megásporo, aconteceram a meiose. E aqui nós já temos uma nova planta. Após a germinação, temos a nova planta, certo? Nesse caso aqui, a parte que seria gametófito, ele é bem reduzida, bem pequenininha, certo? E aqui nós temos a planta adulta, grandona, que não passa a ser o esporófito nosso, certo? Diferente lá das briófitas. E aqui nós temos a pinha. A pinha pode ser comida, é comestível, os pinhões, muito comum na região sul do Brasil. Aqui é um estróbilo, certo? Maduro, um estróbilo feminino, tá? Onde vai se alojar as sementinhas aqui. O masculino, ele é reduzido, é pequeno e não forma as sementes nele. Aqui nós temos um exemplo de uma semente, onde nós temos a casca da semente, que é a proteção, o endosperma, que é a parte nutritiva, e aqui dentro já temos o embrião, que é resultante da fecundação, certo?